Boa parte das pessoas deixa de ganhar dinheiro no mercado cripto ou perde por não entender a dinâmica dos ciclos. Quando o Bitcoin sobe muito, os críticos falam, poxa, isso é bolha, uma hora vai cair. E quando o Bitcoin acaba caindo, eles falam, ah, eu avisei, a bolha estourou, o Bitcoin morreu, esse tipo de coisa. Porém, ano após ano, o Bitcoin segue rimando a sua história. Não repetindo, né? A história não se repete, mas ela rima. E quem entende essa dinâmica, o movimento dos ciclos que o Bitcoin faz, acaba aproveitando boas oportunidades de compra e também de venda para realizar o lucro dos seus ativos. E é justamente sobre esse movimento, essa dinâmica para julho que eu vou mostrar aqui hoje. E se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva e já deixe o seu like como retribuição. Também é um filtro, né? Porque você deixando seu like, eu entendo que o conteúdo que eu estou trazendo aqui está tirando a sua dúvida. Então, enquanto eu tomo o meu cafezinho, você se inscreve e chama no like. O Bitcoin chegou em um patamar de preço que não dá mais para ignorar. Inclusive, grandes nomes estão falando, né, enfatizando isso aí. Eu fiz um vídeo semana passada falando até quando e até quanto o preço do Bitcoin pode cair. Vou deixar aqui abaixo na descrição. Porém, movimentos antes disso acontecem e é justamente desse movimento, essa dinâmica, para julho, para o mês de julho, né, que eu vou mostrar aqui. Caindo aqui direto para o conteúdo, eu vou dividir o vídeo em duas partes para ficar dinâmico. A primeira parte falar aqui do preço do Bitcoin e o momento do mercado. E a segunda parte vou mostrar e falar desse movimento que podemos ter acontecendo aqui em julho. Bom, entrando aqui na primeira parte do vídeo, tem esse gráfico aqui em pixel. Eu coloquei assim porque a visualização fica mais fácil. E podemos perceber que o topo do mercado ele aconteceu aqui, depois o outro aqui. E esse aqui aconteceu um pouquinho antes. E aqui nós temos o fundo tendo essa tendência dele acontecer um pouco antes do fundo anterior. Veja, aconteceu isso aqui o segundo, esse aqui o segundo. Esses outros aqui, né, o topo e esse fundo aqui foi ali bem no início do Bitcoin. Não é muito legal considerar isso aqui. E nós estamos aqui agora. Apesar de que algumas pessoas dizem que já encontramos o fundo do mercado ali em 59, 60 mil dólares, isso aí já foi provado que não, até porque ontem mesmo eu estou gravando o vídeo numa quarta-feira, então ontem o Bitcoin fez um novo topo em 57 mil dólares, né? Um novo fundo no caso, perdão. Então, por mais que tenhamos essa queda abrupta, o IPO da SpaceX, muito capital fluindo aí para a inteligência artificial, ETF despejando aí dinheiro no mercado, né? Tendo muita saída do Bitcoin, eu ainda não acredito que chegamos ao fundo do mercado, apesar de que algumas dinâmicas podem ocorrer e devemos ficar de olho nisso aí. Eu ainda acredito que nós devemos vir para cá, né? Aqui está a fase de capitulação, ajustar aqui, aqui está a fase de capitulação, está nessa região aqui. Então, acredito que podemos ter um fundo aproximadamente aqui assim. Outro ponto aqui para ficarmos de olho é a questão da taxa de juros. A taxa de juros americana. A próxima reunião do Fed acontece aqui dia 30 de julho e o Fed ele tem uma postura de que não gosta de desagradar o mercado. Veja que no momento tem uma probabilidade maior de manutenção da taxa de juros atual e aqui 33% de que possa ter algum aumento. Ainda temos um espaço de tempo para ocorrer alguma alteração aqui. A expectativa é de que a inflação ela venha um pouquinho maior, então se tiver alguma alteração, é justamente uma alteração que corrobora para o que eu estou falando aqui do movimento de julho, que eu já vou mostrar logo aqui em seguida, que é talvez o Fed aí fazendo um aumento na taxa de juros e isso faz com que o preço do Bitcoin caia, que vai diretamente ligado, né? Fica linkado aqui com o que eu estou falando. Antes disso, vou mostrar dois indicadores aqui rapidinho. Esse aqui, por exemplo, ele já indica, né, por ele que chegamos ao fundo do mercado. Se você pegar, sempre que alcançamos o fundo, aqui, por exemplo, 2022, o Bitcoin encostou nessa linha azul, veio um pouquinho abaixo. Os outros fundos também, como aqui em 2018 aqui também, veja que ele encostou e por aí vai. E agora, em 2026, nós já rompemos essa linha, já estamos abaixo dela. E aqui, se você pegar o Power Law, que é o preço do Bitcoin e o tempo em uma escala logarítmica, sempre que alcançamos o fundo também foi quando o Bitcoin encostou nessa região aqui
azul, veja só. E aqui em 2026 nós já encostamos nessa faixa aí. Por mais que eu não acredite que chegamos ao fundo do mercado, é importante ficar de olho nisso aí e a importância de você fazer o seu DCA, como eu sempre falo aqui. Quando o Bitcoin cai ali abaixo de 60 mil dólares, é ideal que você faça uma compra um pouco maior e acima disso continua fazendo o seu DCA normal. Às vezes as pessoas elas subestimam muito o curto prazo e ignoram o longo prazo, né? Pequenas ações somadas ali a longo prazo, elas trazem bastante resultado. Tem até aquela fábula da águia, né? Que a águia desdenhava do escaravelho por ser um bichinho pequeno, ele subiu no ninho da águia, foi aos poucos e rolava os ovos ali do ninho para baixo, espatifando todos no chão. Então, pequenas ações somadas de forma constante, elas trazem bom resultado. Eu sempre falo isso aqui. E partindo aqui para a segunda parte do vídeo, eu não acredito de que chegamos ao fundo do mercado e em julho nós podemos ter uma recuperação aqui do mercado. O mercado pode dar uma recuperada. A partir do momento que chegar ali, tivermos uma decisão do Fed também, pode influenciar bastante nisso aí, né? De uma forma positiva ou negativa, mas eu acredito que o mercado dê uma recuperada aqui em julho, tentar buscar uma faixa de liquidez ali na região de 74 mil dólares aproximadamente, que eu já fiz vídeo aqui também sobre, para depois ele cair e chegarmos ali ao fundo do mercado. Eu vou apresentar aqui meu gráfico, vou colocar no gráfico semanal. Então o mercado ele tem essa tendência aqui de junho ser um mês ruim e julho dá uma recuperada. Se a gente pegar aqui nos fundos anteriores, veja, aqui caiu, abril, junho caiu e julho aqui o mercado deu uma recuperada. Aí agosto novamente vem e cai e depois o mercado encontrou seu fundo e seguiu a sua tendência de alta. Se eu pegar aqui em ciclos anteriores, isso também se repete. Junho aqui tendo uma queda e julho tendo uma recuperação e depois o mercado ele cai, vai fazer o seu fundo e segue a sua tendência de alta. Se a gente pega também aqui em relação aos meses, a gente olha aqui os meses, podemos ver que junho é um mês que predominantemente o Bitcoin cai, já julho é um mês onde o Bitcoin tem um desempenho melhor. Então aqui fevereiro, julho e outubro são meses bons para o Bitcoin. Então eu acredito nisso aqui, né? Principalmente quem comprou agora, inclusive, e tem um pouco mais de dominância sobre essa relação, essa dinâmica, pode aproveitar esse movimento de alta possível, não é uma certeza, isso aqui eu estou especulando em relação aos movimentos que aconteceram anteriormente. Eu estou especulando que isso irá acontecer de novo aqui no mês de julho, o mercado fazer esse movimento aqui para depois cair, talvez dar uma lateralizada e aí sim encontrar o seu fundo aí, aproximadamente 50 mil dólares, 47 mil dólares é o que os indicadores, né, apontam. E outro ponto aqui que eu não acredito que chegamos ainda ao fundo do mercado é o próprio MVRV. Apesar que isso aqui pode mudar, mas toda vez que encontramos um fundo, o preço do Bitcoin ele cruzou abaixo da linha de preço realizado. Olha aqui aconteceu a mesma coisa, aqui tivemos um piquezinho, depois recuperamos. Aqui aconteceu a mesma coisa e 2026 isso ainda não aconteceu. Então tudo isso aí corrobora, né, seguindo a tendência anterior de que o Bitcoin ele tem uma recuperação ali em julho para depois ele ir buscar o fundo do mercado. E aí temos o cruzamento aqui do preço do Bitcoin furando essa linha de preço realizado, que ela hoje está em 53 mil dólares, ainda nem encostamos nesse patamar aí e depois o Bitcoin faça o fundo. Se você está curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, se você ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber os próximos conteúdos que eu postar aqui. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição dos tópicos que eu falei durante o vídeo, você pode assistir. Até o próximo vídeo e tchau!